Então, boa tarde, né? Então a gente falou no outro vídeo de como a gente ia fazer, né, o cálculo do conteúdo total, né, de oxigênio, e ali a gente tratou do sangue arterial, tá certo? Então a gente agora nessa aula, a gente vai falar sobre, nesse vídeo, a gente vai falar sobre diferença. Aqui, deixa eu ampliar mais aqui o. Aqui, pronto. Então, aqui, a gente vai falar de diferença do conteúdo artério venoso de oxigênio. É o tópico desse vídeo, né? E como é que a gente vai fazer o cálculo dessa diferença desse conteúdo arteriovenoso? Então, a gente nós já fizemos o cálculo do conteúdo arterial. Só relembrando como é que faz o cálculo do conteúdo arterial. A gente discutiu na outra aula, então, no outro vídeo. Então, a gente vai fazer conteúdo arterial de O2 vai ser igual a PO2 vezes 0,003, que é o coeficiente de solubilidade. Isso aqui é o que está concentrado, é o que está dissolvido no plasma. E aí a gente vai somar com a hemoglobina, né, multiplicado por 1,34, porque a gente já sabe que 1 grama leva 1,34 ml de oxigênio, e vai multiplicar pela saturação de O2. Então, isso aqui é para o conteúdo arterial. Para o conteúdo venoso de oxigênio, a gente vai usar a mesma fórmula, só que a gente somente vai agora substituir, né? O que é que a gente vai substituir? Então, a pressão de oxigênio que a gente vai pegar aqui agora é do venoso, do sangue venoso. O coeficiente de solubilidade não vai mudar, né? As hemoglobinas, claro, que vão estar menos. As hemoglobinas vai estar a mesma quantidade, claro, só que elas vão estar menos saturadas, né? Então, basicamente, vai mudar isso, né? Que elas vão estar menos saturadas. Então, em vez de ser uma saturação maior, vai ser uma saturação menor. Aqui vai ser uma saturação venosa, né? De O2, que agora a gente vai querer a saturação. Então, a gente calcula esses dois e aí, no final, o que é que a gente faz? A gente vai e diminui, né, o conteúdo arterial de O2 menos o conteúdo venoso de O2. A gente vai achar um cálculozinho, vai achar uma respostazinha aqui. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui esses dois aqui, tá? Vamos dizer, então, que a PO2 ela está no valor de 103, tá? Então, vamos dizer que ela está no valor de 103. Ok? Uma PO2 de 103 equivale a uma saturação de 97. Então, a gente usa lá a curva de dissociação da oxihemoglobina, né? Aproveitando aqui, a gente sabe que toda vez que o principal, né, o principal fator, né, para afinidade e para a dissociação do oxigênio da hemoglobina é a pressão parcial de oxigênio. Então, vamos lá. Olha só, se eu tenho uma pressão parcial de 90 milímetros de mercúrio, eu vou ter uma saturação de quanto? Eu vou ter uma saturação de... Não, desculpa. É o contrário, gente. Peraí. Se eu tenho uma pressão de oxigênio de 60 milímetros de mercúrio, eu vou ter uma saturação de 90%. Que na hora eu ia falar primeiro da saturação e depois ia puxar a pressão. Então, 60 aqui é isso aqui que eu pus aqui é a pressão, é a PO2, tá, gente?
Então, se a gente pegar lá a curva de dissociação, a gente vai ver isso aqui. Isso aqui é PO2. Aqui, peraí, gente. Cadê o coisa aqui? Aqui, bota aqui. Vai ficar legal. Aqui é a P maiúsculo, pressão parcial de O2. Beleza? Vai ser de 60. Nossa, aqui. Pronto. E aqui eu vou ter, cadê o quadradinho? Eu vou ter a saturação, tá? Então, geralmente é isso aqui, né? Essa relação que a gente vê aqui. E aqui vai ser a saturação. Saturação. Beleza? Então, existe essa relação aqui que a gente discutiu já. Então, aqui, ó, vamos lá, vamos continuar. Então, se eu tenho uma PO2 de 50, vixe, tá horrível esse negócio. Se eu tenho vou botar um lápis aqui, coisa aqui para ver se melhora. Aqui. Se eu tenho uma PO2 de 50, então eu vou ter uma saturação aqui de 80%, tá? Geralmente é isso aqui, tá? A regra é isso aqui. Mas a gente olha na curva de associação, tá? Estou botando aqui só uma regrazinha prática. Se eu tenho uma PO2 de 40, quanto é que vai ser a saturação? De 70. Que é o que acontece, né? No sangue venoso. O que é que acontece no sangue venoso? Eu tenho uma PO2 de quanto? De 40. Com uma saturação de 70. Não é isso? 75, geralmente. Entre 70 e 75. Vamos botar aqui 70%. Então, isso aqui é só uma regrazinha prática, geralmente. Então, vamos lá. Se eu tenho, então, uma P... Vamos calcular primeiro esse aqui, de cima, tá? Aqui. Então, se eu tenho uma concentração... Vou botar mais para cá. Então, se eu tenho uma concentração de oxigênio é igual. Se essa é a minha pressão, eu estou dando aqui, eu peguei a gasometria, vi lá que ela está 103. Então, vou multiplicar ela por 0,003. Né? E aí eu vou pegar lá o meu hemograma e vou somar. Vamos dizer que eu tenho 15 de hemoglobina. Então, 15 vezes 1,34 vezes a saturação. Então, essa saturação de 103, não. Essa PO2, essa pressão parcial de 103, vai ter quanto de saturação? 97. E a gente bota na fórmula 97? Não, né? Porque aqui é 97 que é por cento. Mas a gente não bota 97%. A gente bota então 0,97. Não é isso? Que vai dividir lá, né? Por 100. Então, a fórmula é essa aqui, desse aqui. Calculando isso aqui na calculadora, então aqui vai dar o quanto? Vai dar 103 vezes 0,03 vai dar quanto? Vamos pegar aqui a calculadora. Então, vamos ver aqui. 103 vezes 0,003. A gente vai ter 0,3, não é isso? Então, aqui a gente vai ter 0,3. Então, aqui. Deixa eu baixar isso aqui para não ficar por cima. A gente vai ter 0,3 mais... Continuar lá o cálculo. 15 vezes 1,34. Não, 1,34 vezes 0,97. Vai dar quanto? Pronto, dá 19,49. Então, isso aqui vai dar, vamos botar já o resultado aqui, tá? Vai dar 19,47. Tranquilo? Isso a gente fez no outro vídeo. E agora a gente vai calcular a concentração de oxigênio no sangue venoso. E aí vamos lá então fazer o sangue venoso? Então vai ser como? Geralmente, o sangue venoso, ele tem quanto, que a gente já discutiu várias vezes aqui, vai ter uma pressão média, uma pressão parcial, né? Desculpa, o termo é parcial. Uma pressão parcial venosa de quanto? De 40. Então, vamos lá? Então, vamos botar a bolinha aqui, ó, só pra gente entender. Vamos botar aqui de outra cor aqui. Botar verde. Então, essa PO2, a pressão parcial de oxigênio, a gente está vendo agora o quê? O venoso.
né, o venoso, tá certo? A gente está vendo o venoso. Então, venoso. Quanto é que é geralmente essa pressão? Ela é de 40. Então, aqui a gente vai fazer o seguinte, aqui, puxar aqui. Eu vou puxar uma seta, né? Que é melhor. Cadê a seta aqui? Então, aqui vai ser quanto? Vai ser 40. Então, eu vou botar aqui só para a gente lembrar. Então, aqui vai ser 40. Não é isso? PO2. A pressão parcial de oxigênio sanguinoso é de 40. Beleza? E aí, cadê milímetros de mercúrio, né? Vou botar aqui, arrumadinho. Mercúrio. Ele é de 40. Não é isso? Ele é de 40. Uma pressão parcial de oxigênio de 40 corresponde a quanto de saturação? Corresponde a 70, que eu pus aqui, né? Que a gente discutiu aqui agora. Então, 40 corresponde a 70, né? Então, a saturação venosa de oxigênio aqui é de quanto? Ela vai ser de 40. Então, na hora que a gente for multiplicar aqui, a gente vai botar por 70, né? Que é a saturação. Então, a pressão parcial de oxigênio, né, venosa é de 40. E tem uma saturação de quanto? De 70. Então, na hora aqui do cálculo, a gente vai botar quanto? Vai botar 70%, né? Que seria o quê? 70%. 70%, que é igual, cadê por cento? Que vai ser igual, né? A gente já sabe que vai ter que passar para esse aqui, né? Vai dar 0,7, né? 0,70, não é isso? Isso, 0,70. 0,7. Então aí a gente agora vai para a calculadora, tranquilo? Com esses valores aqui que a gente já pôs. Vamos lá, vamos pegar a calculadora de novo. Então vamos lá. Então, o conteúdo venoso de oxigênio, o conteúdo de oxigênio no sangue venoso vai ser quanto? Quanto é a PO2 minha, que eu vou ter lá na parte venosa? 40. Multiplicando por 0,003, vai dar quanto? 0,1. 0,12. Vamos botar 0,12. Vai ser 0,12. Mais, não é isso? No nosso casozinho, a gente disse que a gente tem quanto de hemoglobina? 15. Então, a gente vai manter lá. Então, vai ser 15, né, de hemoglobina vezes 1,34, não é isso? 1,34 vezes a saturação que a gente viu aqui. Quanto é a saturação aqui? É 70%, que vai dar 0,7. Então, vezes 0,7. Então, vezes 0,7. Isso aqui vai dar quanto? 14,7. Então, aqui vai dar, né, o conteúdo vai dar o total. Esse aqui vai ser, eu vou somar com 14,7. Então, mais 14,07. Isso aqui somado. Vamos aqui só fazer aqui de novo para confirmar se está certo. Então, a hemoglobina aqui é quanto? 15 vezes 1,34 vezes a saturação de 0,7. Deu 14,07. Com mais 0,12, né? Vai dar 14,19. Então, isso aqui vai dar igual. Então, isso aqui. Então, aqui. Vamos botar aqui. Então, aqui. Vamos botar aqui, certo? Então, aqui. Então, o conteúdo. Então, o conteúdo venoso de oxigênio vai ser 14, não é isso? 19. Pronto. Ok? Então, um deu 14,19, não é isso? E o outro deu, isso foi do venoso. E do oxigênio deu 19,87. Então, o que é essa diferença? Nada mais, nada menos do que vai ser o cálculo aqui, ó. Que a gente vai fazer, então. Ó. Vamos aqui. Quanto é que deu a concentração de oxigênio no sangue arterial? Deu 19,47. Diminuindo por 14,19, a gente vai achar quanto? Então, é só pegar aqui na calculadora, né? Então, vou pegar aqui 14. Não, desculpa. 19,47 menos 14,19.
deu quanto? 5,28. Então, deu igual a 5,28 ml. Qual é a unidade que a gente usa? Decilitros. Então, por decilitros de sangue. Isso aqui é o quê? Foi o consumo. Né? Foi consumido. Você vê que o consumo, né, de oxigênio ele é muito pouco, né? Olha só, vamos pensar aqui. O sangue, o conteúdo de oxigênio arterializado que chega para as células é de 19,47. Ok, então aqui eu tenho o que chegou nas artérias, né? Que está lá. E vai ramificando capilares, e aqui eu tenho os tecidos, né? Então aqui, ó, só fazendo aqui um desenhozinho, só para a gente dar uma revisadinha aqui bem rápido. Então aqui, ó, aqui eu vou ter os tecidos. Deixa eu ver se dá para eu fazer aqui. As bolinhas aqui. Aqui vai ser os tecidos que eu vou botar de vermelho. Aqui, ó, vou botar aqui de vermelho. Então aqui são os tecidos, tá certo, gente? São vários, peraí. Aqui são várias células, na verdade, né, que vão compor o tecido. Peraí, deixa eu ver aqui que não tá saindo. Acho que eu tenho que apertar toda vez que eu tenho que ir de novo, né? Então aqui, bolinha de novo, é isso. Então aqui são as células que vão compor o tecido. Tá certo? Então o que acontece? Aqui eu tenho, né, o alvéolo lá, não é isso? O pulmão lá, né, o alvéolo. E aí a gente vai ter então o sangue aqui, né? Ele vai chegar aqui, né, venoso, né? Ele sai arterializado, vai lá para os tecidos. Foi quanto para os tecidos? Foi 19,47. Então foi 19,47, né? Foi lá para os tecidos, ó. Aqui, ó. Foi quanto para os tecidos? Bota aqui 19,47 de quê? De oxigênio, né? De oxigênio. O que é isso aqui que eu fiz? Aqui, como é que tira isso aqui agora? Nossa, aqui eu não sei como é que eu apertei isso. Ah, pronto. Então, aqui 19, foi 19,47 para cá. E votou quanto? Vamos botar aqui de novo? Misericórdia, foi isso. Que isso. Aqui, vamos botar aqui, ó. E votou. E quanto de conteúdo a gente ficou nessa parte aqui do venosa? Foi quanto? 14,19. 18, não, 19. 14,19. Então vamos ampliar aqui, ó. O que quer dizer isso? Que como é que tira isso aqui? Quer dizer o quê? Que essas células daqui, esse tecido aqui, ele consumiu quanto de oxigênio? É só eu fazer a diferença que eu já fiz lá embaixo, que deu quanto? 5,28. Olha só, gente. O que eu estou querendo dizer aqui a você. Então, ele consumiu aqui, ó, 5,28, né? 5,28. Ou seja, só para terminar, de 19,47 de oxigênio entregue, ofertado para as células, para os tecidos, foi consumido 5,28 ml por decilitro de sangue, sendo, então, o conteúdo venoso de oxigênio encontrado de 14,19. O que significa isso? Significa, gente, que a gente tem uma grande disponibilidade de oxigênio, uma grande o quê? Oferta. Tá certo? E aproveitando aqui, eu quero falar com vocês, é interessante, né? A oferta de oxigênio, como é que a gente representa a oferta? É bem interessante isso. Né? A oferta de oxigênio a gente representa assim, ó, poder. Vamos botar um outro. Depois, isso aqui é para temas de próximas aulas, tá? É DO2. DO2 quer dizer o quê? Oferta. E vai depender de umas variáveis que depois a gente discute com calma aqui. Oferta, D2. E VO2, o que é o VO2? É o consumo. Você sabe como é que eu faço para gravar isso aqui, ó? É estranho, né? Porque o D é oferta e o V é o consumo. Olha como eu gravei, ó. Vou pegar aqui a bolinha. O D, eu penso como débito.
Aqui, cadê? Como disponibilidade, né? Aqui o D como disponibilidade. Na verdade, como disponibilidade, tá? Então, é a disponibilidade para os tecidos de oxigênio. Então, eu penso assim, D de disponibilidade. Vou botar de outra cor aqui. Vamos aqui, peraí. Não, tá. Nossa, isso, disponibilidade, D de disponibilidade, que é a oferta. Então, se eu perguntar aqui, foi ofertado quanto aqui na hora? Né? A disponibilidade. E aqui a gente vê o consumo. Como é que eu gravo aqui esse V aqui? A gente grava como é que a gente grava ele? O V a gente grava como volume de consumo. E a gente vai ver que essas variáveis, elas dependem lá do débito cardíaco, tá, gente? Do fluxo de sangue, volume de O2 que foi consumido. O volume consumido de O2. Consumido. Mas aqui a gente vai falar depois sobre isso aqui, tá? Agora a gente vai só... Tá? Aqui, na verdade, quando a gente está conversando isso aqui, 19,47 e 14,19, não é oferta e o consumo não, tá certo? O que a gente está tratando aqui somente do conteúdo o conteúdo do oxigênio. Porque vocês vão ver lá que a questão de oferta e consumo depende do fluxo sanguíneo, né? Então vai envolver lá fatores lá do débito cardíaco, tá? Então, mas aqui eu aproveitei e trouxe, né? Então, entregue, né? Fornecido, né? Um oxigênio de conteúdo de oxigênio de 19,47, foi consumido 5 pelas células, pelos tecidos, 5,28, sobrando então conteúdo de oxigênio de quanto? De 14,19, tá certo? Então, era isso que eu queria falar sobre a diferença do conteúdo arteriovenoso de oxigênio. Os valores normais, eles são geralmente 5, tá certo? Em torno de 5 ml por decilitros. E a gente vai ver que tem vários fatores que vão, né, como pessoas saudáveis, no caso dos exercícios, vão alterar, né, um paciente em sepse, né, vai alterar esses valores aqui do